Fyodor Dostoiévski é, sem dúvida, um dos maiores nomes da literatura mundial. Sua obra não se limita a ser uma coleção de romances profundos e filosóficos, mas é também um estudo imersivo das complexidades da psique humana e das questões existenciais. Nascido em 11 de novembro de 1821, em Moscou, na Rússia, Dostoiévski passou por uma vida tumultuada que foi marcada por sofrimentos pessoais e transformações filosóficas, que o tornaram um dos principais influenciadores da literatura moderna. A importância de Dostoiévski não se restringe apenas ao seu talento literário, mas também à sua capacidade de antecipar questões que viriam a ser abordadas na filosofia do século XX, como o existencialismo e o niilismo. Seus romances são, em muitos aspectos, antecipações de debates que iriam dominar a filosofia ocidental, especialmente as questões sobre a liberdade humana, a moralidade, a culpa e o sofrimento. Escritores como Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche e Albert Camus beberam diretamente da fonte de sua obra, sendo fortemente influenciados pela maneira como Dostoiévski explorou as profundezas da alma humana. Sua escrita é marcada por uma intensidade emocional que é quase palpável. Através de personagens complexos e intensos, ele questiona as normas sociais, religiosas e morais de sua época, desafiando o leitor a refletir sobre questões que vão além das simples questões literárias. Cada uma de suas obras é uma jornada psicológica, onde o autor coloca seus personagens em situações extremas para explorar suas reações e os dilemas que surgem a partir dessas experiências. Dessa maneira, Dostoiévski construiu um estilo literário que é tanto filosófico quanto psicológico. O impacto da obra de Dostoiévski não se limitou ao seu tempo. Seus livros têm uma relevância universal que transcende as barreiras culturais e temporais. Obras como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota e Demônios continuam a ser lidas e estudadas no mundo todo, atraindo novas gerações de leitores e acadêmicos. Essa universalidade de seu pensamento o coloca como uma figura central na literatura mundial, cuja importância só aumenta com o passar dos anos. Além de seu valor literário, Dostoiévski teve um papel fundamental na reflexão sobre a sociedade russa de seu tempo, especialmente no que diz respeito à questão da modernização e os conflitos entre a tradição e a inovação. Ele capturou, como poucos, as tensões políticas e sociais de uma Rússia em transição, abordando temas como a luta de classes, o papel do intelectual na sociedade e a tensão entre a fé e a razão. Suas críticas ao movimento revolucionário e ao racionalismo exacerbado o posicionaram, muitas vezes, em uma postura ambígua frente às ideologias predominantes de sua época. A obra de Dostoiévski não se resume a uma crítica social ou a uma análise psicológica, mas também a uma busca incansável por respostas às grandes questões existenciais. Seus personagens são frequentemente confrontados com dilemas sobre o sentido da vida, a liberdade, a culpa e a redenção, questões que não encontram respostas fáceis. Ao contrário de muitos escritores de sua época, Dostoiévski não oferece soluções definitivas, mas instiga o leitor a refletir sobre a complexidade da condição humana. O autor também foi um grande inovador no uso do ponto de vista psicológico. Em suas obras, ele explora de forma brilhante os processos mentais de seus personagens, desnudando suas angústias internas, suas obsessões, medos e desejos. O leitor é levado a uma imersão quase completa nas mentes de seus personagens, muitas vezes em um jogo de espelhos que reflete as incertezas e contradições da natureza humana. Dessa forma, Dostoiévski antecipa, em muitos aspectos, os estudos modernos da psicologia, particularmente no que diz respeito à análise de distúrbios mentais e dilemas morais. Dostoiévski foi também um homem profundamente marcado pela sua experiência de vida. Sua biografia é, por si só, um reflexo da profundidade e complexidade de sua obra. A prisão, o exílio na Sibéria, a luta contra a pobreza e as tragédias pessoais foram experiências que moldaram sua visão de mundo e, consequentemente, sua literatura. Cada obra sua carrega os ecos de suas experiências, sendo impossível dissociar a vida do autor da sua escrita. Em seus momentos mais sombrios, Dostoiévski nunca deixou de refletir sobre o papel da fé, da redenção e do sofrimento no processo de formação do ser humano. A Rússia do século XIX, um país à beira de profundas transformações sociais e políticas, foi o pano de fundo para muitos dos dilemas que Dostoiévski abordou em suas obras. Sua visão da Rússia, marcada pela pobreza, pela desigualdade e pelas tensões políticas, foi expressa em muitos de seus personagens, que representam uma gama de perspectivas sobre o futuro da nação.
Ele não era um homem que se alinhava facilmente a ideologias, mas sim alguém que via a complexidade da condição humana e das questões sociais com uma clareza penetrante. Essa visão ambígua e multifacetada fez de Dostoiévski uma figura controversa e, ao mesmo tempo, indispensável para entender a história de sua época. Em última análise, Dostoiévski é um autor cuja obra oferece mais perguntas do que respostas. Seu trabalho não oferece uma visão simplista da vida humana, mas sim uma investigação profunda das forças que moldam o destino dos indivíduos. Sua literatura exige do leitor uma reflexão contínua sobre a moralidade, a liberdade, a culpa e o significado da existência. É essa intensidade e complexidade que garantem a sua posição como um dos maiores escritores de todos os tempos, cuja obra continua a provocar e inspirar, mais de um século após sua morte. A infância e a juventude de Fyodor Dostoiévski foram fundamentais para moldar a mente complexa que mais tarde produziria algumas das obras literárias mais profundas e influentes da história. Nascido em 11 de novembro de 1821, em Moscou, Dostoiévski foi o segundo de 7 filhos em uma família de classe média, que vivia em uma Rússia marcada por grandes transformações sociais e políticas. Seu pai, Mikhail Dostoiévski, era um médico militar, enquanto sua mãe, Maria Nechaeva, era uma mulher profundamente religiosa, uma influência importante sobre o futuro autor. A relação de Dostoiévski com seu pai foi marcada por um certo distanciamento e, em muitos aspectos, por um medo reverente. Mikhail Dostoiévski era um homem rígido e autoritário, conhecido por seu temperamento explosivo. De acordo com relatos de familiares, o pai era um alcoólatra que frequentemente se envolvia em confrontos com seus filhos. Essa atmosfera de tensão e medo contribuiu para uma infância difícil e traumática para Fyodor. O relacionamento com a figura paterna seria uma constante fonte de angústia para ele ao longo de sua vida, refletindo-se em suas obras, onde o tema do conflito familiar e do pai ausente ou opressor aparece de maneira recorrente. Em contraste, a mãe de Dostoiévski teve um papel mais afetuoso e protetor, sendo uma influência importante em sua educação inicial. Maria Nechaeva era profundamente religiosa, e sua fé moldou muitas das visões de Dostoiévski sobre o sofrimento humano, o pecado e a possibilidade de redenção. Sua morte, quando Dostoiévski tinha apenas 15 anos, deixou uma marca profunda em sua vida e sua obra, intensificando sua busca por respostas espirituais e filosóficas sobre a vida e a morte. Esse momento de perda precoce também pode ser visto como um catalisador para sua introspecção e questionamentos existenciais. A educação de Dostoiévski foi marcada por uma formação rigorosa, típica da classe média russa da época. Ele foi enviado para o Instituto Militar de Engenharia de São Petersburgo, onde passou a maior parte de sua juventude. O ambiente militar, no entanto, não era o ideal para um jovem de temperamento introspectivo e melancólico como Fyodor. A vida de cadete era severa, com disciplina rigorosa e poucas oportunidades para o cultivo da criatividade ou da reflexão filosófica, algo que logo começaria a pesar sobre o autor em formação. No entanto, a educação técnica que recebeu também contribuiu para sua visão crítica da sociedade e do Estado, elementos que mais tarde estariam presentes em seus escritos. Foi durante esse período de juventude que Dostoiévski começou a se interessar pela literatura e pelos debates filosóficos. Embora sua formação formal fosse militar, sua paixão pela leitura e pela escrita começou a florescer. Ele foi influenciado pela literatura clássica russa, bem como por autores estrangeiros, como Goethe e Byron. Esse interesse literário foi alimentado por seu professor de francês, que o incentivou a explorar as obras de escritores franceses e alemães, ampliando sua visão do mundo e das ideias. Nesse período, Dostoiévski também começou a refletir sobre questões de moralidade, liberdade e destino, temas que se tornariam centrais em suas obras posteriores. A juventude de Dostoiévski foi, portanto, um período de grande contraste, por um lado, uma educação formal rígida e distante de seus interesses intelectuais, e, por outro, uma mente curiosa e ávida por explorar o mundo das ideias. Esse conflito entre o desejo de liberdade intelectual e as exigências da vida militar seria uma característica presente em muitos de seus personagens, que frequentemente se veem divididos entre a necessidade de se conformar às normas da sociedade e a busca pela verdade interior. Durante seus anos em São Petersburgo, Dostoiévski também começou a se envolver com círculos literários e intelectuais, onde teve a oportunidade de discutir questões filosóficas e políticas.
O jovem Fyodor se apaixonou pela ideia de uma Rússia moderna, mais livre e progressista, e começou a se aproximar de ideais utópicos e socialistas. Esse envolvimento político se manifestaria de maneira mais direta durante o período de sua prisão, mas já nos seus primeiros anos de vida adulta, ele demonstrava uma grande preocupação com o futuro social e político de seu país. Em 1839, no entanto, a vida de Dostoiévski tomou um rumo inesperado e trágico. Seu pai foi assassinado por seus próprios servos, em um evento que, segundo alguns biógrafos, teria sido motivado por uma combinação de questões financeiras e pessoais. A morte de Mikhail Dostoiévski, especialmente no contexto da relação tensa que o autor mantinha com ele, teve um impacto profundo sobre Fyodor. Esse evento traumático moldou ainda mais sua visão de mundo, e a ideia de uma figura paternal opressora e cruel se refletiria em muitos de seus personagens, como o enigmático pai dos Karamazov ou o tirano de Os Demônios. Apesar das dificuldades e das perdas pessoais, Dostoiévski continuou a trilhar o caminho da literatura, e, aos 23 anos, publicou seu primeiro romance, Pobre Gente, de 1846, que obteve sucesso imediato. O livro foi bem recebido pela crítica e marcou o início da sua carreira literária. Pobre Gente revela as primeiras incursões de Dostoiévski em questões sociais e humanas, abordando as desigualdades entre as classes e o sofrimento dos indivíduos mais pobres. A obra também marca o início do que seria uma constante em sua escrita, a representação das dificuldades existenciais e psicológicas de seus personagens. O sucesso inicial de Pobre Gente não foi, no entanto, duradouro. Dostoiévski enfrentaria dificuldades financeiras e pessoais ao longo de sua vida, que, somadas aos desafios criativos e emocionais, fariam de sua jornada literária um caminho tortuoso e conturbado. Mas o jovem escritor, mesmo diante das adversidades, já demonstrava uma rara capacidade de observar e captar as profundezas da alma humana. A dor, a dúvida, a culpa e a busca por sentido seriam os motores de sua literatura, e tudo isso começaria a tomar forma nas primeiras obras da sua juventude. Após concluir sua formação no Instituto Militar de Engenharia de São Petersburgo, Fyodor Dostoiévski se dedicou à carreira militar, um caminho que parecia predestinado para alguém de sua classe social e formação. No entanto, essa etapa de sua vida foi repleta de tensão interna, sendo um período de grande conflito entre a sua natureza introspectiva e as rígidas exigências do serviço militar. Para um jovem cuja verdadeira paixão estava voltada para a literatura e a filosofia, a disciplina severa e a vida em quartéis representavam uma prisão emocional. Esse dilema entre a vida militar e os seus desejos intelectuais se tornaria um tema recorrente nas suas obras, em especial ao descrever personagens que vivem à margem das normas sociais ou que se veem em situações de sofrimento existencial devido ao seu isolamento interior. Apesar da frustração com sua carreira militar, Dostoiévski cumpriu suas funções com eficiência, alcançando o posto de tenente. Esse período de sua vida, no entanto, não teve grandes impactos literários ou filosóficos, sendo uma etapa quase obscura em sua biografia. Porém, é importante notar que as experiências vividas durante esse tempo ajudaram a cimentar algumas de suas percepções sobre a hierarquia, a disciplina, o autoritarismo e a relação entre os indivíduos e o Estado, temas que surgiriam em seus escritos posteriormente. Em 1846, ao publicar seu primeiro romance, Pobre Gente, Dostoiévski já começava a trilhar seu caminho literário com certa segurança. O romance foi bem recebido pela crítica, o que lhe garantiu reconhecimento na cena literária russa. Entretanto, o jovem escritor não estava completamente satisfeito com seu trabalho e, de fato, sentia-se inquieto com relação ao futuro de sua carreira literária. Sua busca por um significado mais profundo e pela definição de sua própria voz como autor o levou a questionar o mundo ao seu redor, uma jornada que seria interrompida de maneira brutal em 1849, quando sua vida tomaria um rumo inesperado. Aos 27 anos, Dostoiévski se envolveu em atividades políticas com um grupo de intelectuais revolucionários, conhecidos como os Opetrashevsky. Este círculo defendia ideais utópicos e socialistas, que se opunham ao regime czarista. O envolvimento de Dostoiévski com esse grupo, embora seja um reflexo de sua preocupação com as questões sociais e a modernização da Rússia, teria consequências dramáticas para o seu futuro. Em 1849, o autor foi preso, acusado de conspiração contra o czar Nicolau I, e condenado à morte. Esse evento,
que mais tarde seria descrito como um ponto de virada em sua vida, marcou um dos períodos mais sombrios e transformadores da história de Dostoiévski. A condenação à morte, no entanto, não foi cumprida de imediato. Dostoiévski foi levado junto com outros prisioneiros para o pelotão de fuzilamento, onde, em um ato angustiante de espera, a execução foi interrompida no último momento. Em vez da morte, ele foi sentenciado a 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria, uma punição que representaria uma verdadeira provação, mas que também se tornaria um dos maiores moldes de sua vida e obra. Esse episódio se tornou fundamental na construção do pensador que Dostoiévski viria a ser, ao expô-lo a uma realidade brutal que afetaria profundamente sua visão sobre a vida, a justiça e a redenção. A experiência na Sibéria foi um marco tanto pessoal quanto literário. Durante os 4 anos de prisão, Dostoiévski experimentou as durezas do trabalho forçado, a brutalidade dos prisioneiros e a indiferença das autoridades czaristas. No entanto, essa mesma experiência lhe ofereceu uma nova perspectiva sobre o ser humano, sobre o sofrimento e sobre a condição de liberdade. A prisão se tornou um cenário de reflexão existencial, e o isolamento forçado fez com que o autor se voltasse ainda mais para questões espirituais e filosóficas. O confronto direto com a dor e a humilhação proporcionou-lhe uma visão radicalmente nova da humanidade, que seria explorada nas suas obras subsequentes. Em meio a essa adversidade, Dostoiévski também iniciou um processo de transformação espiritual. A convivência com outros prisioneiros, muitos dos quais eram pessoas de diferentes classes sociais e oriundas de diversas partes da Rússia, ampliou sua compreensão sobre a natureza humana, especialmente sobre a desigualdade e a injustiça social. O sofrimento partilhado entre os prisioneiros contribuiu para que Dostoiévski se aproximasse mais da fé ortodoxa, um elemento que, com o tempo, ganharia um papel central na sua obra. Essa reaproximação com a religião e a busca por respostas espirituais foram catalisadores para muitas das ideias filosóficas e teológicas que ele exploraria em seus romances. Foi também durante esse período que Dostoiévski começou a escrever cartas a seu irmão, transmitindo suas angústias, medos e reflexões sobre sua própria existência. Essas cartas fornecem um vislumbre da evolução do autor, que passava de um jovem revolucionário e ateu para alguém que buscava respostas no campo da fé cristã e da redenção. Esse processo de mudança não foi fácil e foi marcado por um intenso sofrimento interno, mas ele também foi essencial para o amadurecimento de Dostoiévski como pensador e escritor. A libertação de Dostoiévski da Sibéria, em 1854, foi um momento de alívio, mas também de profunda reflexão sobre o que ele havia vivido. Ao retornar à vida civil, ele se viu sem dinheiro, sem muitos amigos e com uma reputação arruinada. Sua volta a São Petersburgo não foi uma reconciliação fácil com a sociedade russa, que o via com desconfiança devido ao seu passado político. No entanto, o autor estava agora profundamente transformado, com uma visão mais clara e complexa do mundo ao seu redor. A partir desse momento, ele se dedicaria intensamente à sua escrita, buscando, por meio dela, compreender e articular as questões que mais o atormentavam do sofrimento humano, a busca por sentido e o papel da fé na vida das pessoas. O período após a prisão foi crucial para o desenvolvimento da obra literária de Dostoiévski. Embora tenha enfrentado dificuldades financeiras e pessoais, o autor produziu alguns de seus romances mais significativos, como Memórias do Subsolo, de 1864, e Crime e Castigo, de 1866, que abordam de maneira magistral as questões psicológicas e filosóficas que ele havia começado a explorar durante sua estadia na Sibéria. O contraste entre os sonhos utópicos de sua juventude e as realidades brutais que ele enfrentou na prisão se refletiria nas suas obras, que frequentemente tratam da desconstrução de ideais grandiosos em face da dura realidade humana. Esse período de turbulência e reflexão também marcou o início da sua maturidade literária, onde Dostoiévski se distanciava das utopias e ideologias para abraçar uma visão mais complexa e ambígua do ser humano. A vida militar, sua experiência na Sibéria e a prisão se entrelaçam na sua obra, tornando-se elementos essenciais para compreender tanto a transformação do autor quanto os temas universais que ele exploraria. A partir desse momento, Dostoiévski não seria mais o jovem idealista que acreditava em uma revolução social, mas um escritor profundamente cético, que via a salvação da humanidade não através de ideais revolucionários, mas através da compreensão do sofrimento humano e da possibilidade de redenção. Após o período de exílio e prisão, Dostoiévski retornou à vida literária com um novo olhar sobre o mundo e sobre si mesmo.
A experiência traumática na Sibéria e o profundo sofrimento que passou foram decisivos para a evolução de sua escrita, transformando-o de um escritor que inicialmente buscava uma revolução política e social para um pensador preocupado com as questões universais da condição humana. Essa transição se refletiria em seus romances mais famosos, onde a exploração do sofrimento, da culpa, da redenção e da fé cristã se tornaria o cerne de sua obra. Logo após sua libertação, em 1854, Dostoiévski enfrentou um período de dificuldades financeiras e emocionais. O autor, que estava tentando reconstruir sua vida, encontrou-se em uma situação precária. Embora fosse um escritor renomado, suas finanças estavam em ruínas, exacerbadas pela sua necessidade constante de sustentar a família, especialmente após seu casamento com Maria Dmitrievna Isaeva em 1857. A necessidade de ganhar dinheiro rapidamente fez com que ele aceitasse uma série de compromissos editoriais que o levavam a escrever sob pressão. Essa luta financeira e emocional permeou boa parte de sua vida após o retorno da prisão, levando-o a períodos de intensa ansiedade e estresse. Apesar das dificuldades pessoais e financeiras, a partir de 1860, Dostoiévski voltou a escrever com vigor. Sua obra começou a se distinguir pela complexidade psicológica dos personagens e pela abordagem profunda de questões morais e espirituais. Um dos primeiros frutos dessa nova fase foi Memórias do Subsolo, de 1864, um livro em que o autor mergulhou nas profundezas da psicologia humana, apresentando um protagonista atormentado e cínico, que reflete sobre a alienação, o sofrimento e as contradições da sociedade moderna. Esse romance inaugurou o estilo mais maduro de Dostoiévski, marcado por monólogos interiores e uma crítica contundente à sociedade russa e à visão racionalista e progressista que estava ganhando força na época. Com Memórias do Subsolo, Dostoiévski deu início a um período de grandes inovações literárias, nas quais abordaria a alma humana de maneira cada vez mais intrincada e desafiadora. A busca por redenção, que se tornaria um tema central em sua obra, aparece pela primeira vez de maneira significativa nesse romance. O protagonista, o homem do subsolo, é um indivíduo profundamente insatisfeito com sua vida e com a sociedade, alguém que se vê preso em uma armadilha de suas próprias limitações e medos. Essa angústia existencial, que reflete o próprio tormento de Dostoiévski, é o ponto de partida para a construção das personagens e das situações mais complexas que ele criaria nos anos seguintes. Em 1866, Dostoiévski publicou Crime e Castigo, provavelmente o romance mais conhecido de sua carreira. O livro narra a história de Rodion Raskolnikov, um jovem estudante que comete um assassinato e, ao longo da obra, se vê consumido pela culpa, pelo arrependimento e pela angústia moral. Este romance foi uma verdadeira revolução na literatura russa, pois, ao invés de se concentrar em eventos externos e em tramas convencionais, Dostoiévski fez uma profunda investigação sobre os aspectos psicológicos e espirituais do crime e do castigo, levando o leitor a confrontar questões sobre moralidade, livre-arbítrio, e a luta interior entre o bem e o mal. O sucesso de Crime e Castigo foi imediato, solidificando a posição de Dostoiévski como um dos maiores romancistas de sua época. No entanto, o livro também marcou o início de uma exploração cada vez mais profunda da psicologia humana. O próprio Raskolnikov é uma espécie de reflexo de Dostoiévski, um homem que se sente preso em uma visão de mundo determinista, onde suas ações parecem ser controladas por forças além de seu controle. Mas, ao mesmo tempo, a obra revela a luta interna do protagonista, a batalha contra sua própria culpa, que vai se intensificando à medida que ele tenta encontrar um caminho de redenção. Esse processo de autodescoberta e sofrimento psicológico se tornaria um dos pilares da obra do autor. Em 1869, Dostoiévski iniciou o que seria uma de suas obras mais ambiciosas e complexas, Os Demônios, também conhecido como Os Possessos ou Os Endemoniados. O romance se insere no contexto de uma Rússia em plena ebulição social e política, onde as ideologias revolucionárias estavam crescendo e ganhando terreno. Dostoiévski critica ferozmente essas ideologias, especialmente o materialismo e o niilismo que estavam começando a se espalhar entre os intelectuais russos. Os Demônios não é apenas uma crítica ao movimento revolucionário, mas também uma análise das forças destrutivas do idealismo sem uma base moral ou espiritual. Os personagens do romance são, em sua maioria, jovens idealistas que buscam a mudança radical, mas suas ações terminam por causar mais destruição do que transformação.
Este livro é uma poderosa reflexão sobre o perigo de se abraçar ideologias sem considerar a moralidade e os princípios espirituais que sustentam a verdadeira transformação social. A questão da fé cristã e da redenção começa a se entrelaçar de maneira mais explícita nas obras de Dostoiévski a partir dessa fase. Em Os Demônios, o autor apresenta um dos seus personagens mais intrigantes, o velho e sábio Padre Zosima, de Os Irmãos Karamazov, que será um símbolo da fé cristã como força de salvação e transformação. Zosima defende que, para que um ser humano alcance a redenção, é preciso reconhecer a necessidade do perdão divino, e que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada quando se aceita a responsabilidade pelos próprios erros e se busca a reconciliação com Deus. A ideia de que a dor e o sofrimento podem ser caminhos para a salvação será explorada ainda mais profundamente em Os Irmãos Karamazov, o último grande romance de Dostoiévski, publicado em 1880. Entre as grandes questões existenciais que ele abordava, Dostoiévski também começou a se preocupar com o impacto da modernidade sobre a alma humana. No final da década de 1860 e início de 1870, a Rússia passava por um processo de urbanização e industrialização acelerada, o que trouxe consigo um aumento da desigualdade social, uma crescente alienação das pessoas e um distanciamento das questões espirituais. Para Dostoiévski, essa modernização tinha um lado sombrio, ela afastava os indivíduos das questões mais profundas da vida, como o sentido da existência, a busca por Deus e a necessidade de compreensão do sofrimento humano. Em sua obra, ele expressa a visão de que o progresso sem valores espirituais seria fútil e destrutivo, uma posição que o levou a se opor veementemente ao racionalismo e ao materialismo predominantes entre os intelectuais russos. Nos anos finais de sua vida, Dostoiévski tornou-se um defensor da ideia de que a Rússia, ao contrário das potências ocidentais, poderia ser a nação capaz de oferecer uma alternativa espiritual e moral ao mundo moderno. Ele acreditava que a fé cristã ortodoxa poderia ser a chave para a salvação da Rússia e, por extensão, do mundo. Essa visão messiânica, que permeia muitos dos seus escritos finais, especialmente Os Irmãos Karamazov, reflete seu desejo de encontrar uma resposta para o sofrimento humano, um tema que o acompanhou ao longo de sua vida. Em sua vida literária pós-prisão, Dostoiévski se tornaria um dos maiores porta-vozes da complexidade humana, explorando questões espirituais, psicológicas e filosóficas de maneira que continuaria a influenciar gerações de escritores, filósofos e teólogos. Seus romances se tornaram verdadeiros estudos da alma humana, desafiando os leitores a confrontar suas próprias crenças, dúvidas e sofrimentos. À medida que Dostoiévski amadurecia como escritor, sua obra refletia uma crescente intensidade de questões espirituais, filosóficas e teológicas. O pensamento do autor foi profundamente transformado pelas experiências que ele viveu, especialmente pela sua prisão e exílio, que o levaram a uma reavaliação radical de suas crenças e visões sobre o mundo. Esse processo de transformação o aproximou da fé cristã ortodoxa, um elemento que passaria a ser central em sua vida e em suas obras, especialmente na última fase de sua carreira. Dostoiévski, em suas obras, não procurava simplesmente expressar a experiência religiosa, mas fazia uma profunda reflexão sobre o papel da fé no mundo moderno, uma época em que o racionalismo e as ideologias progressistas estavam crescendo em popularidade. Em sua juventude, Dostoiévski havia sido influenciado pelas ideias iluministas e revolucionárias que pregavam a emancipação humana através da razão e da ciência. No entanto, após sua prisão e os anos de sofrimento na Sibéria, o autor passou a ver a fé cristã não como uma mera crença dogmática, mas como a única resposta possível ao sofrimento humano e ao vazio existencial provocado pela ausência de sentido na vida. A espiritualidade de Dostoiévski estava intimamente ligada à sua compreensão do sofrimento humano. Para ele, a dor e o sofrimento não eram apenas males a serem evitados, mas partes essenciais da condição humana. Em sua visão, o sofrimento não era algo acidental ou desprovido de sentido, mas uma experiência que poderia levar à redenção. Esse conceito de sofrimento redentor se tornou um dos temas centrais de seus romances, especialmente em obras como Crime e Castigo, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov. A ideia de que o sofrimento pode ser um meio de alcançar a salvação e a liberdade espiritual é uma marca distintiva da filosofia e da espiritualidade de Dostoiévski. A figura de Cristo e a doutrina cristã ortodoxa tiveram uma influência decisiva em sua obra, sendo sempre um ponto de reflexão sobre a natureza do ser humano e o caminho para a redenção.
Para Dostoiévski, a figura de Cristo representava não apenas a divindade, mas também a perfeita humanidade, alguém que, por meio do sofrimento e da morte, alcançou a salvação e ofereceu a possibilidade de salvação a toda a humanidade. A ideia de que a humanidade poderia encontrar sentido e libertação por meio do sofrimento era vista por Dostoiévski como uma resposta à falta de sentido que dominava o mundo moderno. Ele acreditava que, sem a busca por Deus, o ser humano estava condenado ao vazio existencial, à desesperança e à destruição. No entanto, a fé cristã de Dostoiévski não era uma fé simplista ou dogmática. Ao contrário, ele a via como uma luta constante, cheia de dúvidas, questionamentos e até mesmo desesperança. Essa visão é refletida nas suas personagens, que muitas vezes enfrentam profundas crises de fé e de moralidade. O próprio Raskolnikov, de Crime e Castigo, é um exemplo disso. Dele é um jovem que acredita que pode justificar seus atos imorais por meio de uma ideia racional de superioridade, mas é consumido pela culpa e pela angústia até que, por fim, encontra o caminho da redenção. A busca pela salvação, portanto, é vista por Dostoiévski não como algo garantido ou fácil, mas como um processo doloroso e contínuo. Em Os Irmãos Karamazov, a obra-prima de sua carreira, Dostoiévski apresenta uma profunda análise da fé, da dúvida e da moralidade humana. Através dos personagens de Alyosha, Ivan e Dmitri Karamazov, ele examina as diferentes respostas ao sofrimento humano e à questão da existência de Deus. Alyosha, o monge, representa a fé inabalável, a crença no amor e na redenção através do perdão divino. Ivan, o intelectual cético, representa a dúvida e a revolta contra a injustiça divina, questionando como um Deus justo pode permitir o sofrimento das crianças inocentes. Dmitri, por sua vez, é o homem apaixonado, propenso à violência e ao pecado, mas que também busca, em seu sofrimento, algum sentido para a sua vida. Através dessas três figuras, Dostoiévski ilustra as diferentes reações humanas ao sofrimento e à questão do bem e do mal, sem fornecer respostas fáceis ou definitivas. A tensão entre a fé e a razão é uma constante na obra de Dostoiévski, e ela reflete suas próprias lutas internas. O autor não era um defensor cego da religião, mas via na fé cristã a única saída para a desesperança do homem moderno. Sua filosofia religiosa não era uma tentativa de resolver todos os dilemas da vida, mas uma tentativa de oferecer ao ser humano um caminho que, embora difícil e cheio de obstáculos, fosse capaz de dar sentido e direção à existência. Em muitas de suas obras, ele coloca em cena personagens que tentam se libertar das correntes do materialismo e do racionalismo, buscando a verdade espiritual e a redenção, mas que se veem atormentados pelas dúvidas e pelo sofrimento. A obra de Dostoiévski também é marcada por uma crítica feroz ao racionalismo, ao positivismo e à ideologia progressista que dominavam o pensamento europeu na época. Em Os Demônios, ele ataca a ideia de que a razão e a ciência poderiam solucionar todos os problemas humanos e trazer uma verdadeira liberdade. Para Dostoiévski, essas ideologias eram desprovidas de uma base moral sólida e, por isso, levavam inevitavelmente à destruição. Em sua visão, a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada através da aceitação do sofrimento e da busca por um sentido mais profundo, ligado à fé e à moralidade. Essa crítica ao racionalismo e ao materialismo seria um dos legados mais duradouros de sua obra, e suas ideias influenciariam muitos pensadores posteriores, incluindo filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre e Albert Camus. A espiritualidade de Dostoiévski, então, não pode ser compreendida apenas como um apelo à religião ou à fé cega, mas como um convite a uma jornada existencial de autoconhecimento e de confrontação com os aspectos mais sombrios e dolorosos da condição humana. O autor não oferece soluções fáceis para as grandes questões da vida, mas apresenta personagens e situações que levam o leitor a refletir sobre a sua própria existência, sua relação com o sofrimento e sua busca por sentido e verdade. A fé, para Dostoiévski, é algo que exige uma escolha constante, uma busca incessante por compreensão, e uma disposição para enfrentar as angústias e as dúvidas que fazem parte da experiência humana. Na visão de Dostoiévski, o ser humano é um ser dividido, que vive entre a razão e a fé, entre o desejo de liberdade e a necessidade de redenção. Essa divisão é refletida em todas as suas obras, que apresentam personagens que estão constantemente em conflito consigo mesmos, tentando reconciliar suas ações com seus ideais, suas paixões com sua moralidade, e suas dúvidas com sua fé. No final,
para Dostoiévski, a verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas a capacidade de enfrentar o sofrimento e a dúvida com coragem e fé, buscando sempre a redenção, seja através do perdão, da aceitação ou da compreensão do mistério da existência humana. A filosofia de Dostoiévski, portanto, não é uma filosofia que oferece respostas fáceis ou soluções definitivas. Ao contrário, é uma filosofia que desafia o leitor a confrontar as questões mais profundas da vida, a explorar o sofrimento e a busca por sentido, e a procurar a verdade em um mundo onde a razão muitas vezes parece não ser suficiente. A visão espiritual de Dostoiévski não é uma visão de escapismo, mas de enfrentamento do sofrimento humano com uma coragem que vem da fé. E, por meio dessa fé, o autor acreditava que o ser humano poderia, paradoxalmente, encontrar a verdadeira liberdade. A obra de Fyodor Dostoiévski, além de ter sido um marco na literatura mundial, exerceu uma profunda influência em diversas correntes do pensamento moderno, especialmente na filosofia, na psicologia e na teologia. Suas questões sobre a liberdade, a moralidade, a fé e o sofrimento não apenas moldaram a literatura, mas também influenciaram profundamente pensadores, escritores e intelectuais do século XX e além. Seu estudo da psicologia humana, seu questionamento sobre o determinismo e o livre-arbítrio, e sua crítica ao racionalismo deram forma a muitos dos debates que dominariam o pensamento ocidental nas décadas seguintes. A primeira grande área em que Dostoiévski deixou um legado duradouro foi a filosofia, especialmente na tradição existencialista. Filósofos como Jean-Paul Sartre, Albert Camus e Martin Heidegger encontraram nas obras de Dostoiévski uma exploração única da angústia existencial e da liberdade humana. Em romances como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski apresenta personagens que se confrontam com as profundezas do sofrimento humano, do vazio existencial e da busca por sentido. Essas questões existenciais seriam posteriormente centrais para o existencialismo, uma corrente filosófica que coloca a liberdade individual, a responsabilidade e a busca por significado no centro da experiência humana. A mais notável contribuição de Dostoiévski para o existencialismo é sua ênfase na liberdade humana, que ele via como um fardo tanto quanto uma bênção. Para os filósofos existencialistas, a liberdade é a capacidade do indivíduo de criar seu próprio significado em um mundo que não oferece sentido intrínseco. No entanto, essa liberdade não é uma experiência fácil ou simples. Assim como o protagonista de Crime e Castigo, Raskolnikov, que tenta justificar seu crime com uma filosofia de superioridade moral, os personagens de Dostoiévski frequentemente lutam com as consequências de suas escolhas e com a pesada carga de sua liberdade. Essa luta entre a liberdade e a moralidade humana influenciou diretamente o desenvolvimento do pensamento existencialista no século XX. Além disso, o questionamento da moralidade e da ética que permeia a obra de Dostoiévski também foi de grande importância para a filosofia moderna. Em Os Demônios, por exemplo, ele apresenta um estudo profundo das ideologias revolucionárias e da moralidade relativista, questionando até que ponto os princípios éticos podem ser manipulados em nome de ideologias políticas ou filosóficas. Essa crítica ao relativismo moral seria uma inspiração direta para filósofos como Friedrich Nietzsche, que também analisaria o impacto das ideologias no comportamento humano. Dostoiévski, porém, ofereceu uma crítica mais voltada para a necessidade de uma base espiritual e moral sólida para qualquer sociedade, algo que ele acreditava que as ideologias secularizadas não poderiam oferecer. A psicologia moderna, especialmente a psicologia profunda de Sigmund Freud e Carl Jung, também foi profundamente influenciada pela obra de Dostoiévski. Freud, em particular, ficou fascinado pelos personagens complexos e multifacetados do autor russo, que frequentemente representavam uma luta interna entre desejos conscientes e inconscientes. A maneira como Dostoiévski explorava as motivações mais profundas de seus personagens, muitas vezes revelando seus tormentos psicológicos mais íntimos, antecipou muitos dos conceitos que Freud desenvolveria mais tarde em suas teorias sobre o inconsciente e os mecanismos de defesa. Através de personagens como Raskolnikov, que sofre de uma enorme culpa inconsciente por seu crime, Dostoiévski já estava demonstrando, de forma literária, os dilemas psicológicos que Freud formalizaria na psicologia moderna. A relação entre o consciente e o inconsciente, bem como a exploração da culpa, da ansiedade e do sofrimento psíquico, aparece em diversos momentos da obra de Dostoiévski, antecipando questões que se tornariam centrais na psicologia moderna.
Freud, ao estudar o comportamento humano, reconheceu em Dostoiévski um autor que estava à frente de seu tempo, refletindo sobre as profundezas da psique humana de uma maneira que, até então, não havia sido abordada na literatura. Por sua vez, Carl Jung também se interessou pela obra de Dostoiévski, particularmente por sua análise dos arquétipos e da luta interna do ser humano entre o bem e o mal. A influência do autor russo no desenvolvimento da psicologia profunda é, portanto, inegável e continua a ser um tema de estudo até hoje. Na teologia, Dostoiévski também deixou uma marca significativa. A sua visão de uma espiritualidade baseada no sofrimento e na redenção teve um impacto profundo no pensamento cristão moderno, especialmente no que diz respeito à questão do livre-arbítrio e da moralidade. Em suas obras, Dostoiévski explora a ideia de que o sofrimento humano pode ser um meio de alcançar a salvação, e que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada quando o indivíduo enfrenta seu próprio sofrimento e busca a reconciliação com Deus. Essa visão de uma fé profunda e ativa, que não se limita a crenças abstratas, mas envolve uma transformação pessoal através da dor, ressoou com muitos teólogos cristãos do século XX. A sua crítica à fé superficial e ao dogmatismo religioso também influenciou o pensamento cristão moderno. Em Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski apresenta a figura de Ivan Karamazov, que questiona a justiça de Deus diante do sofrimento humano, especialmente o sofrimento das crianças inocentes. Esse questionamento profundo da existência de um Deus justo diante do mal e da dor se tornaria uma questão central para muitos teólogos e filósofos religiosos, especialmente no contexto da teologia moderna e da teologia da libertação. A dúvida de Ivan, embora não resolvida no romance, oferece uma poderosa reflexão sobre os limites da fé e a complexidade da relação entre o sofrimento humano e o divino. A literatura, por sua vez, foi o campo em que a influência de Dostoiévski foi mais imediatamente reconhecida e celebrada. Seu estilo literário inovador, suas personagens psicologicamente complexas e seus temas universais abriram caminho para uma nova abordagem da narrativa e da construção de personagens. Escritores como Franz Kafka, Thomas Mann, Albert Camus e Gabriel Garcia Marques citaram Dostoiévski como uma grande influência em suas próprias obras. A forma como ele abordava a psicologia humana, a moralidade e a busca por sentido foi imitada e expandida por muitos autores que seguiram seus passos, e a sua obra se tornou um referencial para a literatura moderna. A influência de Dostoiévski também se estende ao campo da política e da sociedade. Suas críticas ao niilismo, ao materialismo e às ideologias revolucionárias em Os Demônios foram lidas por muitos como um alerta sobre os perigos de uma sociedade que rejeita a moralidade e a espiritualidade em nome do progresso e da revolução. Sua análise dos efeitos das ideologias políticas na psicologia humana foi uma contribuição importante para o entendimento do totalitarismo e das dinâmicas de poder no século XX, especialmente no contexto de regimes como o stalinismo e o nazismo. Dostoiévski viu os movimentos revolucionários como impulsos perigosos, alimentados pela crença de que a verdade poderia ser imposta pela força, sem levar em conta as complexidades da natureza humana. O legado de Fyodor Dostoiévski transcende as fronteiras de sua época e continua a moldar o pensamento e a cultura contemporânea, sendo uma fonte de inspiração e reflexão tanto para intelectuais quanto para o público em geral. Sua capacidade única de explorar a condição humana, seus dilemas existenciais, psicológicos e espirituais, conferiu-lhe um lugar central não apenas na literatura mundial, mas também nas ciências sociais, filosofia e até no cinema e na música. Esse legado perpassa as diversas áreas da cultura contemporânea, mantendo sua relevância e aplicabilidade nas discussões mais profundas do mundo moderno. A contribuição de Dostoiévski para a literatura moderna é imensa e fundamental. Seus romances abordam questões universais, como o dilema moral, a busca pelo sentido da vida e o sofrimento humano, de maneira que continuam a ser exploradas e reinterpretadas por escritores contemporâneos. Autores como Albert Camus, Franz Kafka e Jean-Paul Sartre foram influenciados pela obra do escritor russo, especialmente em sua exploração da liberdade, do absurdo da vida e da angústia existencial. Camus, por exemplo, em O Mito de Sísifo, apresenta a ideia de que a vida não tem sentido, mas que a busca por sentido é inevitável, uma abordagem claramente enraizada nos temas de Dostoiévski. Além da filosofia existencialista, Dostoiévski também foi um precursor da literatura psicológica moderna.
Sua habilidade em desvendar os recantos mais sombrios da psique humana e em retratar a complexidade das emoções e das motivações individuais inspirou a obra de psicólogos, como Carl Jung, que via em Dostoiévski um mestre na análise dos arquétipos e das crises internas. A luta entre o consciente e o inconsciente, o bem e o mal, a racionalidade e a irracionalidade, que permeia os personagens de Dostoiévski, é uma antecipação das questões que a psicanálise e a psicologia profunda viriam a estudar mais profundamente nas décadas seguintes. A psicologia contemporânea, especialmente as abordagens psicodinâmicas, reconhece em Dostoiévski uma sensibilidade incomum para os aspectos mais complexos da mente humana. Em personagens como Raskolnikov, de Crime e Castigo, o autor antecipa muitas das descobertas de Freud e Jung sobre o conflito interno, a repressão e a culpa. A luta de Raskolnikov contra o peso de seu crime e sua busca por justificativas racionais para seus atos representam uma representação precoce dos fenômenos psíquicos que a psicanálise viria a descrever. Essa habilidade de Dostoiévski de colocar os dilemas internos de seus personagens em primeiro plano torna suas obras uma leitura essencial para quem estuda a psique humana. Além disso, o impacto de Dostoiévski nas ciências sociais e na política é notável, principalmente em sua crítica ao niilismo e ao materialismo. Suas obras, como Os Demônios, apresentam um olhar crítico sobre as ideologias revolucionárias e a tendência humana de buscar soluções totais e radicais para os problemas sociais. A partir da análise de movimentos revolucionários que, segundo o autor, negligenciam a moralidade e o sofrimento humano, Dostoiévski apresenta uma crítica poderosa à ideia de que a transformação social pode ser alcançada sem considerar as complexidades da natureza humana. Esses temas continuam a ser discutidos por sociólogos e cientistas políticos, especialmente no contexto de regimes totalitários e das tentativas de impor soluções ideológicas em sociedades complexas. O legado político de Dostoiévski é também explorado na crítica aos movimentos que rejeitam a religião e a ética em nome do progresso. Ele antecipa questões que seriam profundamente relevantes no século XX, com o crescimento do marxismo, do fascismo e do liberalismo radical. Sua oposição a uma visão materialista do mundo, que vê a religião e a moralidade como obstáculos ao progresso, ainda encontra eco em debates políticos contemporâneos, especialmente em uma era em que as ideologias continuam a ser debatidas com fervor. Para Dostoiévski, os movimentos que tentam libertar o homem através da razão e do progresso sem considerar a espiritualidade e a moralidade acabam sendo autodestrutivos. Em tempos de crescente polarização ideológica e política, o alerta de Dostoiévski sobre os perigos das ideologias fechadas e totalizantes ressoa com força. Seus personagens, que enfrentam o dilema de serem levados por ideologias que prometem a salvação sem considerar o sofrimento humano, representam um reflexo das tensões que ainda são visíveis nas disputas ideológicas contemporâneas. A tensão entre a fé e o racionalismo, o indivíduo e a sociedade, a liberdade e a autoridade, continua a ser uma questão fundamental em nossas discussões políticas e sociais. Além disso, o pensamento religioso de Dostoiévski também manteve um impacto profundo, especialmente no campo da teologia cristã ortodoxa. Sua visão de um cristianismo vivido na prática, no enfrentamento do sofrimento e na busca incessante pela redenção, influencia até hoje a espiritualidade de muitos cristãos ortodoxos e protestantes. Em suas obras, Dostoiévski apresentou uma crítica à fé superficial e à religiosidade formalista, apontando que a verdadeira fé envolve uma luta constante contra as tentações do ego e a aceitação do sofrimento como parte da experiência humana. Essa visão de um cristianismo radical e transformador permanece influente na maneira como muitos pensadores cristãos contemporâneos abordam a relação entre fé e sofrimento. Na cultura popular, o impacto de Dostoiévski também pode ser observado em diversas manifestações artísticas, como o cinema, a música e o teatro. Filmes de diretores como Ingmar Bergman e Andrei Tarkovsky, por exemplo, mostram a influência direta da obra de Dostoiévski, especialmente em sua exploração dos conflitos internos dos personagens e da busca espiritual. Em filmes como A Fonte da Donzela, Tarkovsky explora temas de fé, sofrimento e redenção que são comuns na obra de Dostoiévski. A tensão entre o bem e o mal, o sofrimento humano e a busca por sentido são temas recorrentes tanto no cinema quanto na literatura, com os personagens de Dostoiévski servindo de modelo para os dilemas existenciais e espirituais representados nas telas. No campo da música, compositores como Dmitri Shostakovich também foram influenciados pela obra de Dostoiévski, especialmente em relação à angústia e à luta interna presentes em seus personagens.
A música de Shostakovich, marcada por uma profunda tensão entre a tragédia e a esperança, ecoa as preocupações filosóficas e existenciais de Dostoiévski, refletindo a luta pela dignidade humana e a busca por um significado em um mundo imerso no sofrimento. Além disso, os debates sobre a liberdade individual e a responsabilidade, centrais na obra de Dostoiévski, continuam a ser um tema crucial em muitas áreas da cultura contemporânea. O questionamento de sua obra sobre o que significa ser livre e como o sofrimento humano é inevitável na busca por liberdade ressoa com as discussões contemporâneas sobre direitos individuais, justiça social e a crise de identidade no mundo moderno. Em um contexto de crescente busca por significado e de desconfiança nas grandes narrativas ideológicas, Dostoiévski oferece uma reflexão constante sobre as limitações e possibilidades da condição humana. A obra de Fyodor Dostoiévski tem uma relação intrínseca com os dilemas da modernidade, especialmente no que diz respeito à busca por significado em um mundo em constante transformação. Sua escrita, marcada por um profundo questionamento da natureza humana, reflete a angústia e o vazio existencial que surgem em uma sociedade cada vez mais marcada pela razão, pelo materialismo e pela perda de valores espirituais. O autor russo, longe de se limitar a um panorama literário específico, antecipou muitas das questões que viriam a se tornar fundamentais na reflexão filosófica e cultural da modernidade. Suas críticas ao racionalismo, ao progressismo e à fragmentação da identidade humana continuam a ser extremamente pertinentes quando se considera o momento contemporâneo. Dostoiévski escreveu durante uma época de intensas transformações sociais, políticas e filosóficas, quando a Revolução Industrial e o Iluminismo criavam novas visões sobre o homem e o seu lugar no universo. O avanço da ciência e o enfraquecimento das instituições religiosas proporcionavam uma perspectiva mais racionalista e materialista da existência, que não levava em consideração o sofrimento e a complexidade das emoções humanas. Nesse cenário, o autor russo foi um dos principais críticos do pensamento racionalista que acreditava que todas as questões poderiam ser resolvidas por meio da razão pura e do progresso técnico. Sua crítica ao ilusionismo da modernidade se reflete diretamente em sua análise do ser humano, que, segundo Dostoiévski, é muito mais complexo e caótico do que qualquer sistema ou ideologia poderia compreender. Em obras como Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo e os Demônios, Dostoiévski explora a contradição entre a razão e a emoção, a liberdade e o determinismo, o bem e o mal, criando uma tensão central em suas narrativas. Essa tensão reflete o conflito existencial da modernidade, onde o indivíduo, perdido em um mar de opções, ideologias e racionalismos, é confrontado com sua própria liberdade e o peso de suas escolhas. A busca por significado em um mundo que, à primeira vista, parece não oferecê-lo é um tema fundamental na obra de Dostoiévski e é uma preocupação central na reflexão filosófica moderna. Em sua famosa obra O Idiota, Dostoiévski apresenta a figura do príncipe Mishin, um personagem que busca viver uma vida de pureza e bondade em um mundo marcado pela hipocrisia e pelo egoísmo. Mishin, ao tentar integrar-se a uma sociedade que já perdeu a capacidade de acreditar na pureza moral e na espiritualidade, torna-se uma vítima do sistema, tornando visível a tensão entre o idealismo de um coração puro e a dureza de um mundo que não acredita em tais ideais. A luta de Mishin reflete a desconstrução da ideia de que a razão, por si só, pode resolver as questões humanas, destacando a insuficiência de uma vida guiada apenas pela lógica e pela ciência. O conceito do absurdo que se desenvolve ao longo do século XX, especialmente na obra de filósofos como Albert Camus e Jean-Paul Sartre, também encontra ressonância em Dostoiévski. Embora o termo absurdo tenha sido formalmente cunhado após a época de Dostoiévski, o autor russo já antecipava a ideia de uma existência sem sentido, onde o homem, em sua busca por significado, se depara com um universo indiferente e indiferente às suas necessidades espirituais. A angústia existencial vivida por muitos de seus personagens, como Raskolnikov e Ivan Karamazov, é uma representação clara desse confronto com o absurdo. A necessidade de encontrar uma explicação para o sofrimento e para a experiência humana em um mundo que parece vazio é um tema central na obra de Dostoiévski e continua sendo uma preocupação relevante para a filosofia moderna. Dostoiévski também se antecipa em sua crítica à alienação social e ao desamparo do indivíduo frente ao avanço de uma sociedade cada vez mais técnica e impessoal. Seus personagens muitas vezes se sentem desconectados da sociedade ao seu redor, imersos em uma busca solitária e angustiante por sentido.
Essa alienação, que é uma marca registrada da modernidade, é abordada em profundidade, especialmente em obras como Notas do Subterrâneo, onde o protagonista reflete sobre sua incapacidade de se conectar com os outros e sobre o vazio de sua própria existência. Ao apresentar esses personagens como seres solitários, Dostoiévski oferece um reflexo profundo sobre a condição humana na modernidade, onde as interações humanas podem se tornar cada vez mais distantes e impessoais. Além disso, a obra de Dostoiévski propõe uma crítica ao determinismo social e psicológico, características marcantes do pensamento da modernidade. Para o autor russo, o ser humano não é simplesmente um produto de sua educação, de sua sociedade ou de sua biologia, mas possui a capacidade de escolher livremente suas ações, mesmo que essa liberdade seja acompanhada de sofrimento e responsabilidade. Em Crime e Castigo, a figura de Raskolnikov é um exemplo claro desse dilema entre o determinismo e a liberdade. Ele acredita que sua condição social e seu intelecto justificam o assassinato de uma velha usurária, mas, à medida que o enredo se desenvolve, ele se vê confrontado com a culpa e a responsabilidade por suas escolhas. A busca por um sistema que explique todas as ações humanas, seja ele social ou psicológico, é recusada por Dostoiévski, que afirma, por meio de seus personagens, que a liberdade humana e suas consequências são irreduzíveis a qualquer fórmula racional. A religião também desempenha um papel fundamental na obra de Dostoiévski, que se posiciona contra a secularização crescente da sociedade de sua época. Em um mundo cada vez mais dominado pelo materialismo, o autor russo afirma que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada por meio de uma reconciliação com Deus, e que o sofrimento humano só faz sentido quando entendido dentro de uma perspectiva espiritual. Sua reflexão sobre o cristianismo é complexa e muitas vezes cheia de contradições, mas ele sempre vê a religião como um antídoto contra o vazio existencial. Para Dostoiévski, a fé cristã, especialmente no conceito de redenção, oferece uma resposta para a questão do sofrimento humano e para a angústia existencial da modernidade. Ele apresenta personagens como o próprio Mishin, de O Idiota, e Alyosha Karamazov, de Os Irmãos Karamazov, como exemplos de pureza cristã em um mundo de corrupção e materialismo. Em Os Irmãos Karamazov, especialmente no famoso poema de Ivan Karamazov, Dostoiévski aborda a questão do mal e do sofrimento de maneira direta e angustiante, oferecendo uma das mais profundas reflexões filosóficas sobre a existência de Deus em face da dor humana. Ivan, que se recusa a aceitar a ideia de um Deus que permite o sofrimento das crianças, questiona a validade da fé em um mundo cheio de injustiças. Esse conflito interno entre a razão e a fé, entre o desejo de justiça e a aceitação do sofrimento, continua sendo um dos dilemas centrais da modernidade. Embora Dostoiévski não forneça respostas fáceis, ele desafia seus leitores a considerar a necessidade de uma resposta espiritual para essas questões, uma resposta que se opõe à visão de um mundo regido exclusivamente pela razão e pela lógica. A liberdade é um dos temas centrais na obra de Fyodor Dostoiévski, sendo discutida sob diversas perspectivas ao longo de seus romances. Em um mundo marcado pela turbulência social, pelos dilemas espirituais e pelas questões filosóficas, o autor russo aborda a liberdade humana de forma profunda e, por vezes, paradoxal. Em suas obras, a liberdade não é apenas a ausência de restrições externas, mas um campo de conflito interno onde o indivíduo é desafiado pela responsabilidade, pela moralidade e pelas questões existenciais. A relação entre a vontade individual e o destino, a luta entre a autonomia pessoal e as forças externas que moldam a vida humana, constitui um dos eixos centrais da filosofia de Dostoiévski. A ideia de liberdade em Dostoiévski não é a mesma que se encontra em outros pensadores da modernidade, como Jean-Paul Sartre ou Immanuel Kant. Para o escritor russo, a verdadeira liberdade não está simplesmente na capacidade de escolha racional e na autonomia do sujeito, mas no confronto com a responsabilidade de suas ações e na luta constante contra o mal interior. Em obras como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski expõe os dilemas morais dos seus personagens, que, embora possuam a liberdade de agir, se veem constantemente confrontados pela dificuldade de lidar com as consequências de suas escolhas. A liberdade é, portanto, uma faca de dois gumes. Ela oferece ao indivíduo o poder de decidir, mas também o lança na incerteza e no sofrimento, já que a liberdade vem acompanhada da carga do erro e da culpa. Em Crime e Castigo, Raskolnikov é o exemplo claro dessa dialética entre liberdade e destino. Ele acredita que pode transcendê-los, justificando o assassinato de uma velha usurária com uma teoria filosófica que o coloca acima da moralidade comum.
No entanto, ao longo da narrativa, ele percebe que sua ação, embora motivada por uma ideia de liberdade e superioridade, não o liberta, mas o aprisiona em um ciclo de culpa e sofrimento. A liberdade que ele imagina como libertadora se revela, na verdade, um fardo pesado, pois está repleta de responsabilidade e autoquestionamento. Raskolnikov não é apenas responsável pelo crime, mas também pela escolha de tentar escapar da moralidade universal que, segundo Dostoiévski, é essencial para o ser humano. Assim, a liberdade em Dostoiévski se revela não apenas no ato de decidir, mas na consciência e no peso da decisão tomada. A relação entre liberdade e destino também é explorada de maneira complexa em Os Irmãos Karamazov, onde o conflito entre os irmãos Dmitri, Ivan e Alyosha reflete diferentes concepções de liberdade. Dmitri, o mais impulsivo, age sem pensar nas consequências, por isso, se vê constantemente preso ao destino de suas ações. Ivan, por outro lado, busca a liberdade através da razão, mas, ao tentar desvincular-se da moralidade cristã, é consumido por um desespero existencial e pela dúvida sobre a existência de um sentido último para a vida humana. Alyosha, o irmão mais espiritual, representa uma forma de liberdade que está diretamente ligada à fé e ao perdão, sugerindo que a verdadeira liberdade não reside em escapar do sofrimento, mas em enfrentá-lo com dignidade e amor. Em ambos os romances, Dostoiévski sugere que a liberdade não é uma dádiva simples ou desejada por todos. Ela exige um compromisso profundo com a moralidade, com o reconhecimento do sofrimento e com a aceitação das próprias limitações. O escritor russo vê a liberdade como um processo contínuo, uma luta interna constante contra os impulsos egoístas, a violência interior e o desejo de poder. Ao contrário de muitos pensadores iluministas que viam a liberdade como um ideal absoluto, Dostoiévski coloca a liberdade em um campo de tensões, onde as escolhas do indivíduo têm profundas implicações espirituais e sociais. A verdadeira liberdade, para ele, está ligada à capacidade do ser humano de reconhecer suas falhas, de se arrepender e de buscar a redenção. Essa ideia de liberdade é também central em Notas do Subterrâneo, onde o narrador, um homem profundamente alienado e autorreflexivo, propõe uma crítica à racionalidade e ao determinismo social. Ele desafia a ideia de que o ser humano pode ser compreendido apenas em termos de leis naturais ou lógicas racionais. Para ele, a liberdade é o que torna o ser humano imprevisível e capaz de agir contra a sua própria natureza. Essa liberdade não é vista de forma idealizada, mas como uma condição de angústia e de rebelião contra as restrições que a sociedade e a razão impõem. A liberdade do homem, segundo o protagonista de Notas do Subterrâneo, é o que o torna humano, mas também é o que o afasta da possibilidade de uma vida plena, pois ele constantemente se sabota e rejeita qualquer forma de ordem ou lógica que possa limitar sua vontade. A dialética entre a liberdade e o destino também se manifesta nas críticas de Dostoiévski às ideologias que tentam reduzir o ser humano a um objeto de transformação social. Em obras como Os Demônios, o autor explora a influência destrutiva de ideologias radicalmente materialistas e nihilistas, que, ao tentarem libertar o homem da religião e da moral tradicional, acabam aprisionando-o em um novo tipo de escravidão, onde a liberdade individual é sacrificada em nome de um ideal coletivo. Dostoiévski vê nesses movimentos uma ilusão de liberdade, que, ao negar a responsabilidade moral e a busca pela redenção, acaba por submeter o indivíduo a uma autoridade totalitária. Ao contrário do pensamento racionalista da época, que acreditava que a liberdade só poderia ser alcançada pela destruição das tradições e pela construção de um novo sistema social, Dostoiévski sustenta que a verdadeira liberdade não pode ser imposta de fora, mas deve ser conquistada interiormente, na luta contra as próprias paixões e impulsos. Uma das questões mais profundas que Dostoiévski coloca em sua reflexão sobre a liberdade é a sua relação com o sofrimento. Em seus romances, a liberdade está sempre associada ao sofrimento, o que desafia a visão otimista da modernidade, que acreditava que a liberdade conduziria ao progresso e à felicidade. Para Dostoiévski, a liberdade verdadeira não está na busca pela ausência de dor ou pela satisfação de desejos, mas na aceitação do sofrimento como parte da experiência humana. A capacidade de escolher, de agir moralmente, vem com o preço do sofrimento, e é exatamente esse sofrimento que permite ao indivíduo crescer espiritualmente. A liberdade é um campo de tensão constante, onde a escolha está sempre acompanhada pela dor da responsabilidade e da luta moral. Nesse sentido, a obra de Dostoiévski é uma crítica às utopias de uma liberdade sem dor e sem conflito.
Para ele, as sociedades que buscam uma liberdade absoluta, sem considerar a complexidade da natureza humana e suas limitações, acabam criando novas formas de opressão e alienação. A verdadeira liberdade, segundo Dostoiévski, não é uma meta a ser alcançada, mas um processo constante, que exige autoconhecimento, arrependimento e reconciliação com os outros e com Deus. Em suas obras, ele desafia seus leitores a refletirem sobre o preço da liberdade, sobre a responsabilidade de suas escolhas e sobre o papel do sofrimento na construção de um ser humano verdadeiramente livre. O legado de Fyodor Dostoiévski é um dos mais significativos da literatura mundial, tendo deixado uma marca indelével tanto na literatura quanto na filosofia e na psicanálise. Suas obras não apenas revelaram a complexidade da natureza humana, mas também abordaram questões fundamentais da existência, como liberdade, moralidade, sofrimento e a busca por sentido em um mundo aparentemente sem propósito. O impacto de Dostoiévski transcende sua época e sua cultura, sendo universalmente relevante, especialmente em tempos de crise existencial, quando a identidade e a moralidade humanas são colocadas em questão. Um dos maiores legados de Dostoiévski é a maneira como ele explorou os meandros da psicologia humana. Seus personagens não são figuras simples ou unidimensionais, ou são, em vez disso, complexos, cheios de contradições, motivações conflitantes e dilemas existenciais profundos. Raskolnikov, Ivan Karamazov, Alyosha, Mishin e outros personagens de suas obras continuam sendo modelos de análise psicológica e ética. Ao mergulhar nas profundezas da alma humana, Dostoiévski antecipou muitos dos conceitos que seriam mais tarde desenvolvidos pela psicanálise, como o inconsciente, o conflito interno e a repressão. A forma como ele descreveu a luta interna de seus personagens, sua capacidade de racionalizar o mal e de lidar com a culpa, influenciou profundamente pensadores como Sigmund Freud, que reconheceu em Dostoiévski uma antecipação das questões psíquicas que ele mesmo começaria a estudar. A obra de Dostoiévski também tem uma forte ligação com a filosofia existencialista, que emergiria mais tarde, no século XX. Filósofos como Jean-Paul Sartre, Albert Camus e Martin Heidegger reconheceram o escritor russo como uma figura central na reflexão sobre a condição humana. A busca por sentido em um mundo sem respostas fáceis, o conflito entre liberdade e responsabilidade, a solidão existencial e o enfrentamento do absurdo da vida são temas que atravessam a obra de Dostoiévski e que seriam fundamentais para a filosofia existencialista. Em romances como Os Irmãos Karamazov, o autor já se propunha a questionar a própria essência do ser humano, seu papel no universo e as forças que determinam suas ações. A figura de Ivan Karamazov, que nega a ideia de um Deus que permita o sofrimento das crianças, é uma das primeiras expressões de um questionamento existencial radical, que mais tarde seria central nas obras de Camus e Sartre. Além da filosofia existencialista, a escrita de Dostoiévski também teve uma influência marcante em outras áreas do pensamento. Na literatura, ele antecipou muitos dos problemas e dilemas do modernismo, especialmente a crítica à racionalidade e à alienação do indivíduo na sociedade industrial e tecnológica. Em suas obras, o autor russo desenha um panorama de uma sociedade em crise, onde as antigas certezas religiosas e morais estão sendo desafiadas pela modernidade. Seus personagens muitas vezes são vítimas de uma alienação existencial, refletindo a desconexão que surgiria mais tarde nas sociedades ocidentais, onde os indivíduos são frequentemente esmagados pela pressão das instituições, das expectativas sociais e das ideologias. Assim, Dostoiévski não apenas influenciou a literatura russa, mas também deixou uma marca indelével na literatura moderna, sendo um dos precursores de autores como Franz Kafka, James Joyce e T.S. Eliot. Sua visão sobre a liberdade e a moralidade também moldou o pensamento filosófico e político do século XX. Embora fosse um crítico das ideologias radicais que surgiram em sua época, como o socialismo e o niilismo, Dostoiévski defendia a ideia de que a liberdade humana só pode ser entendida dentro de um contexto moral e espiritual. Sua crítica ao materialismo e à busca por uma liberdade ou sem restrições morais, que se traduziria em um relativismo ético destrutivo, foi uma antecipação das críticas que filósofos como Friedrich Nietzsche e os existencialistas fariam mais tarde. Para Dostoiévski, a verdadeira liberdade estava vinculada à responsabilidade moral e à luta pela redenção espiritual. Ele via a busca pela liberdade sem um compromisso com a ética como um caminho para o caos, o sofrimento e a autodestruição. Outro aspecto importante do legado de Dostoiévski é sua exploração do sofrimento como um tema central.
Em suas obras, o sofrimento não é visto apenas como algo a ser evitado ou superado, mas como um elemento intrínseco à experiência humana. Ele acreditava que o sofrimento poderia ser redentor, se o indivíduo fosse capaz de lidar com ele de maneira responsável e moral. Para Dostoiévski, o sofrimento não tinha apenas uma função punitiva ou destrutiva, mas também uma função pedagógica, ajudando os indivíduos a crescerem espiritualmente e a se reconciliarem com sua humanidade. Isso o diferencia de muitos pensadores da modernidade, que viam o sofrimento como algo a ser erradicado a todo custo. O autor russo, ao contrário, via o sofrimento como uma oportunidade para a transformação e a busca de sentido em um mundo marcado pela incerteza e pelo caos. Sua obra também tem uma relevância duradoura no campo da espiritualidade e da religião. Embora Dostoiévski tenha sido profundamente crítico das instituições religiosas, sua própria visão espiritual era profunda e complexa. Ele acreditava que a fé e a moral cristãs ofereciam a única verdadeira resposta para o sofrimento humano e para a busca por significado. Essa perspectiva espiritual não era uma fuga do sofrimento ou uma negação das dificuldades da vida, mas um convite a confrontar a dor com coragem, aceitação e redenção. Em um mundo cada vez mais secularizado, as reflexões de Dostoiévski sobre a necessidade de um anseio espiritual para lidar com o vazio existencial e com o sofrimento humano continuam a ser profundamente relevantes. Ele não via a religião como uma resposta fácil ou simples, mas como um desafio existencial que exige uma entrega total e uma disposição para abraçar o mistério e a incerteza da vida. Ao longo dos séculos XIX e XX, as obras de Dostoiévski continuaram a ser objeto de intensa discussão e interpretação. Sua abordagem complexa e muitas vezes ambígua da natureza humana, do sofrimento, da liberdade e da moralidade fez com que suas obras fossem interpretadas de inúmeras maneiras. A filosofia de Dostoiévski, em particular, foi um campo fértil para pensadores de diferentes correntes, desde os existencialistas até os pós-modernos, que encontraram em sua obra uma fonte inesgotável de reflexões sobre a condição humana. Sua crítica ao determinismo social e psicológico, sua ênfase na liberdade individual e sua busca por uma moralidade transcendente o colocam como um dos mais profundos pensadores da modernidade. No campo da literatura, Dostoiévski inspirou uma vasta gama de escritores, de sua própria geração até os dias de hoje. Ele foi uma figura-chave na transição do realismo para o modernismo, e sua obra ajudou a moldar a narrativa psicológica que se tornaria uma das características mais importantes da literatura do século XX. Autores como Thomas Mann, Hermann Hesse, Albert Camus e Viktor Frankl reconheceram a influência de Dostoiévski em suas próprias obras, especialmente no que diz respeito ao tratamento da angústia existencial, do sofrimento humano e da busca por sentido. A profundidade psicológica de seus personagens e o modo como ele explorou a alma humana continuam a ser uma referência essencial para qualquer escritor que se propõe a tratar das complexidades do comportamento humano. Finalmente, o legado de Dostoiévski é um legado de profunda humanidade. Ao longo de sua vida e de sua obra, ele questionou as grandes questões da existência, mas nunca perdeu a capacidade de abraçar a complexidade, a contradição e a falibilidade do ser humano. Sua escrita não oferece respostas fáceis, mas nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, a questionar nossas crenças e a confrontar nossas fraquezas. Em tempos de incerteza, alienação e crise existencial, a obra de Dostoiévski continua a ser um farol de reflexão e introspecção, oferecendo aos leitores uma maneira de entender melhor não apenas o mundo à sua volta, mas também o que é ser verdadeiramente humano. Dostoiévski não apenas antecipou muitos dos dilemas filosóficos e existenciais do século XX, mas também forneceu uma linguagem e um espaço para aqueles que buscam enfrentar os problemas mais profundos da vida humana com coragem e honestidade. Seu legado permanece, portanto, como um testemunho da profundidade e complexidade do espírito humano, e sua obra continuará a inspirar, desafiar e iluminar as gerações futuras.